Ao meio-dia e 24 minutos, vamos dar uma olhadinha também aqui na nossa página do UOL. A nossa manchete desde o início da manhã é em relação a uma outra situação gravíssima no nosso país, que é a corrupção dentro do sistema judiciário brasileiro. 5 desembargadores foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça sob a suspeita de venda de sentenças. Está acontecendo nesta manhã uma operação da Polícia Federal, ela está cumprindo nesta manhã mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre a venda de sentenças que envolve 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Os magistrados sob suspeita foram afastados de seus cargos e, inclusive, estão sendo alvo de investigações. E entre eles, inclusive, está justamente o presidente do TJ. Entre os afastados por 180 dias está o presidente do Tribunal de Justiça, Sérgio Fernandes Martins. A Polícia Federal está cumprindo os mandados de busca e apreensão. Os magistrados deverão usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de entrar no tribunal. E entre eles, o próprio presidente do TJ. É algo extremamente grave, né, Sakamoto, que mostra a insegurança da nossa justiça. Fabiola, a justiça, né, é claro, sem nenhuma, acho que é importante lembrar que a justiça como instituição foi fundamental para garantir a manutenção da democracia brasileira no momento que o poder, que uma parte, né, do parlamento, do poder executivo estavam corrompidos, né, então a justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral foram importantíssimos nesse processo, o que não significa, porém, que a gente não tenha que fazer uma crítica que fazemos repetidas vezes aqui, que a justiça brasileira é uma enorme caixa preta, que a justiça brasileira é o menos transparente dos todos os poderes e que a justiça brasileira precisa de um banho de alvejante, né? E o que essas investigações apontam são exatamente isso. A gente ouve essas histórias de corredor, de compra de sentença, de negociação de sentenças, de gente rica comprando decisão judicial. Você quer saber a verdadeira insegurança jurídica do Brasil? Não é, uma privatização aqui ou não, uma privatização ali, recursos que vão ser usados para cá, para lá, para ajudar pobre. Não é. A verdadeira insegurança judicial no Brasil é gente rica comprando sentença. Esse é o ponto. Isso é insegurança judicial. Porque, na prática, a justiça tem que decidir à luz da lei, à luz da Constituição, à luz da jurisprudência e não à luz de várias notas de lobo-guará. Então, é triste que isso esteja acontecendo, né? Para ser breve, é triste que isso, na verdade, não seja só aqui. Também a gente está tendo investigações ligadas ao Superior Tribunal de Justiça, tem investigações ligadas a outros tribunais, aqui agora no Mato Grosso do Sul, né? Mas tem muito mais coisa também pipocando. Que ações como essa se expandam, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo e entender se a justiça brasileira e nos seus vários níveis são confiáveis ou elas pendem, ou ela não é cega, afinal de contas, mas ajuda o prato da balança para quem tem mais cascalho. A gente está vendo aí, nessa situação, há, nesse momento, uma operação da Polícia Federal nesse caso. Mas o que chama muito a atenção é que o foco são justamente aqueles mais importantes. São 5 desembargadores, entre eles o presidente do Tribunal de Justiça. O que fazer? Qual é o próximo passo? Como prevenir algo dessa maneira no nosso país? A única forma de prevenir o crime é punindo o crime, né, Fabíola? E esse é um caso que não é isolado. No Brasil existe a justiça, entre aspas, e a justiça, sem aspas. Existe o poder e tudo que está implícito quando esse poder é invocado, né? O poder pode soar como um coletivo majestático ou pejorativo. E a justiça, sem aspas, ela é igual para todo mundo. Mas com aspas, a justiça vê mais igualdade em alguns do que em outros. Então, sem aspas é cega a justiça, mas com aspas ela tem um olfato invejável. E aí tem magistrados de diferentes estados que frequentam, nesse momento, frequentam o noticiário como donos de um raro faro para o dinheiro. Então, a despeito de receberem aí super salários e tal, estão negociando sentenças num balcão que perverte as togas, né?
Então tem essa operação, nesta quinta-feira, está lá a Polícia Federal executando mandados de busca e apreensão, numa investigação que envolve 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, entre eles, como você realçou, Fabíola, o presidente do tribunal. 5 desembargadores vão levar ali uma tornozeleira eletrônica, foram afastados dos cargos e agora vão arrastar tornozeleiras eletrônicas nas suas casas, né? Além desta investigação, que diz respeito ao Mato Grosso do Sul, há investigações sendo tocadas pela Polícia Federal em outros 4 estados, no Tocantins, na Bahia, no Maranhão, em São Paulo. Em São Paulo, as investigações do Tocantins e da Bahia, elas se referem à venda de sentenças em disputas de terra. No Maranhão, o caso envolve fraudes praticadas por empresas em transações feitas com o Banco do Nordeste. E em São Paulo está sob investigação um esquema de sentenças vendidas nos plantões judiciais. Então, quando ninguém está prestando atenção, vendem-se sentenças em São Paulo, sentenças judiciais, ali no escurinho dos plantões judiciais. Então, não é um caso único, e há também, sob investigação nesse momento, a suspeita de vendas de sentenças do próprio Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que está autorizando essas operações todas contra magistrados, desembargadores nos estados. E também está lá o Superior Tribunal de Justiça sob investigação. A investigação começou com servidores de gabinetes de ministros do STJ e, outro dia, dias atrás, a Polícia Federal requisitou a transferência desse processo, desse inquérito, da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. Por que foi feito isso? Porque ministro de Tribunal Superior só pode ser investigado no Supremo Tribunal Federal. Portanto, há a suspeita de que ministros do Supremo, do STJ, estejam envolvidos também nesse esquema de venda de sentenças. Por isso o caso está prestes a subir, se não já subiu, para o Supremo Tribunal Federal. Então, Fabiola, estamos falando de uma justiça, entre aspas, que alcança, nesse momento, alcançava 4 estados, agora já está em 5 estados e já chegou ao próprio STJ, ao próprio Superior Tribunal de Justiça. Não é possível conviver com uma justiça como essa. É preciso arrancar as aspas da justiça, Fabiola. É preciso que o país tenha uma justiça genuína, aquela que seja capaz de enxergar os brasileiros como eles merecem, como pessoas iguais entre si e não desiguais segundo o seu poder financeiro. Não é possível que viver num país com essa sensação de que quem tem dinheiro compra a justiça que lhe convém. É preciso que a justiça, inclusive, contribua para arrancar essas aspas que hoje corrompem a justiça brasileira. E aqui fica também essa questão de todas essas sentenças que foram vendidas, né? O que vai acontecer com isso, né, o Sakamoto? Porque na reportagem aqui, o Tribunal de Justiça mandou uma mensagem, né? Diz que seguirá desenvolvendo seu papel na prestação de serviços e tudo mais, e que tudo segue garantido na ordem da lei, e que não haverá prejuízos e tudo mais. Mas e aí, né? Quando você vê as aspas e as mensagens trocadas entre eles, tem uma muito forte ali numa troca de mensagens e que eles falam, fica atento aí que a decisão vai sair às 16 horas. Pode avisar o pessoal aí, vai sair às 16 horas. Olha que situação, né? Abre aspas, vai sair hoje, certeza, perto das 6 horas da tarde. Pode falar para os seus parceiros aí que o horário para ver que temos o controle. É o que dizem uma das mensagens encontradas num dos computadores apreendidos pela Polícia Federal nessa operação. Isso aí tudo tem que ser cancelado, né? Fabiola, se houver um mínimo de seriedade, né, todas as decisões que forem verificadas que elas foram tocadas pela mão desse comércio, né, elas precisam ser canceladas, independentemente de verificar que elas causaram ou não dano ao outro lado.
Se ficar provado de que essa decisão foi alvo de negociação com o juiz, com vara, com qualquer que seja, a decisão tem que ser cancelada e um novo julgamento tem que ser marcado a respeito daquele caso. É claro que vamos bater em muita coisa de prescrição, mas é o mínimo que tem que fazer, que não dá para ter isso, né? A gente tem casos, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem casos polêmicos que neste momento, inclusive, esperam a resposta da justiça, como aquele caso de um entregador que foi morto também por um Porsche que atuava em alta velocidade, deixando uma família, né, viúva e filhos, e está se esperando uma solução da justiça que ainda não aponta. E a própria família do dono do Porsche, dono do Porsche, está tentando um acordo com dando só dinheiro e se livrando de cadeia. Então, tem muita coisa que, para a É, justiça funcionar e para o povo acreditar na é justiça, difícil ela vai demais. ter que Ó, fazer essa depuração.